Pare de fugir e encare a sua missão. Lá em Atos 20, 24 diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Há pouco tempo, meu marido Samuel e eu estávamos em Israel em uma das nossas aventuras de volta ao mundo. Durante nossas breves estadias, lá fomos a um lugar que me marcou para sempre. Nós fomos no barco de Jaffa. Você deve se recordar a história de infantil Jonas e a baleia, contada nas escolas bíblicas. Pois bem, aquele porto foi de onde Jonas pegou a embarcação para Tarsis e tentou fugir do seu propósito. Deus o havia convocado para pregar ao povo de Nínive, uma cidade cheia de pecado e que precisava de arrependimento. Mas Jonas teve medo, tentou resistir à vontade do Senhor e se recusou a ir. Quem sou eu para julgar Jonas? Pelo contrário, eu muito me identifico com a história dele. Assim como Jonas, eu já tentei fugir do meu propósito. Houve situações em que olhei para o que Deus me chamou para fazer e pensei: será que eu sou a pessoa certa para isso? Será que isso vai dar em alguma coisa? Afinal, em alguns momentos eu me encontrava com medo e totalmente despreparada para cumprir a missão a mim confiada. Por conta disso, muitas vezes fugi do meu Deus, fugi do que Deus me pedia. Me recusava a ir, a falar, a pregar e pedir perdão, a voltar atrás e dizer que eu errei e a perdoar. Não eram apenas missões evangélicas, mas eram também missões de transformação pessoal. Deus queria trabalhar no meu caráter, na minha mentalidade e nos meus traumas, mas eu constantemente me via fugindo. Acredito que no caso de Jonas, aquela missão também dizia muito sobre algo que Deus queria fazer na vida dele. Jonas tinha um ar de julgamento ao dizer que era perda de tempo pregar no povo de Nínive, pois sendo eles como eram, jamais se converteriam. Imagina que você também já tenha vivido momentos assim durante a sua vida. Lembra daquele dia em que o Senhor te incomodou para pregar o evangelho para um amigo ou dar uma palavra a alguém e você se deixou dominar pela vergonha? Ou aquele episódio em que Deus te impeliu a dar o abraço e torcer naquela intriga e pacificar a situação ao invés de buscar estar certo até o final? Que a história de Jonas sirva de lembrete para nós. Pois mesmo depois de tudo, quando Jonas se alinhou com o propósito e decidiu encarar a sua missão, ele foi pregar em Nínive e as pessoas se tornaram convictas da mensagem, se voltaram para Deus e se arrependeram. Esse é um detalhe importante que muitas vezes esquecemos. A missão não é nossa, é de Deus. A missão não é nossa, é de Deus confiada a nós. Não era papel de Jonas convencer o povo de Nínive dos seus pecados. Essa tarefa era de Deus. Jonas só precisava dar o recado. Às vezes fugimos da missão por achar que é coisa demais para nós. Pensamos não ter condições para cumpri-la, quando na verdade a missão é do nosso Senhor. Nós somos apenas seus encarregados, seus soldados e instrumentos. Não se preocupe, se Deus te deu uma missão, Ele já sabe como conduzi-la. Apenas dê os primeiros passos e confie na sua majestade e soberania para cumprir com o restante. Às vezes ficamos tão preocupados com as reações das pessoas que não nos lembramos que somos apenas porta-vozes. Nosso papel é nos mantermos firmes no propósito que o Senhor nos deu, e o Espírito Santo cuidará do convencimento. Portanto, em vez de fugir do seu propósito, diga: eis-me aqui, para Deus e siga em direção a Ele. Ore hoje pedindo ao Senhor coragem e estratégias para dar os primeiros passos naquilo que Ele tem te pedido, e confie que o mais
Ele fará. Agora vamos para o momento alinhando o coração, que é aquele momento, né, que muitos já sabem. Pega um papel e caneta, anota, pergunta e responda no secreto. Pergunta número 1. Como você pode aplicar a lição da história de Jonas em sua vida quando se sente tentado a fugir da sua missão? Responda. Número 2. Como se sente encorajado a confiar que Deus completará o que Ele começou em você, inclusive te capacitando para cumprir sua missão? Responda. Vamos orando a palavra. O versículo para a meditação é Salmos 138:8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, ó Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Essa é a leitura do devocional de hoje, da Dora Milagre, e eu te espero para a próxima leitura. Deus abençoe.